Voltei. Vamos começar? Todos prontos? Tudo certo. Vamos. Então, aquele alinhamento de sempre, chamada no final, então fiquem tranquilos. Se tiverem dúvidas, só levantar a mão, tá? Aí na funçãozinha de levantar a mão. Quem puder, câmera aberta, é sempre bom para eu não ficar aqui falando só com as fotos de vocês. Microfones desligados para evitar atrapalhar, né, qualquer ruído por aí. E usem o chat com moderação, de preferência sobre o tema da aula. Então, na aula 1, a gente viu aqui termos éticos, normas éticas da OAB, definimos quem somos e como queremos ser vistos, então a gente conversou bastante sobre posicionamento. Na aula 2, a gente entendeu para quem a gente quer falar, então entendemos que existem personas diferentes, como a gente identifica elas e como a gente entende elas de forma diferente, para que naturalmente a gente entenda para quem a gente quer falar. E hoje a gente vai entender como falar para essas pessoas. Então hoje a estrutura aqui é sobre conteúdo, como a gente vai escrever conteúdo jurídico para as redes sociais, pensando sempre nessa linha cronológica de quem eu quero ser, ou seja, como eu quero ser visto e para quem eu quero comunicar. Ok. Primeiro ponto que eu quero que todo mundo entenda, principalmente quando a gente está falando de jurídico. Conteúdo não serve para vender. Então, a gente já falou bastante aqui sobre norma ética. Nosso objetivo não é ficar aqui transformando a advocacia em uma feira onde o meu serviço é mais barato, eu parcelo em 10 vezes, em 12, em 24. O objetivo não é esse. O objetivo com o nosso conteúdo digital, ele vai ser sempre de educar, gerar confiança e autoridade. Então, a OAB, ela permite esse caráter informativo, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que cada publicação, né, cada artigo, cada vídeo que a gente vai fazer, ela precisa responder uma dessas perguntinhas aqui. Primeira, isso ajuda alguém a entender melhor um direito? Então, não o direito, mas um direito. Não necessariamente eu preciso explicar todo o mercado de uma vez, mas um direito especificamente. Esse meu conteúdo ajuda essa pessoa que eu estou buscando a entender melhor um direito? Segundo, esse meu conteúdo evita um erro jurídico, seja da pessoa, seja do mercado, seja de quem for, mas esse meu conteúdo ele ajuda de alguma forma a evitar um erro jurídico? E terceiro, esse conteúdo fortalece a minha imagem profissional de advogado? Então a ideia aqui é, eu vou me fazer essas 3 perguntas sempre que eu for fazer um conteúdo, porque isso vai ajudar a gerar impacto, tá? Então, pensando em redes sociais, a gente sempre vai pensar nas métricas da própria rede social. Curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, mas entendam que marketing vai muito além dessas métricas. Então, o ponto aqui não é essas métricas em si, e sim o impacto que você consegue gerar na vida dessas pessoas, o impacto positivo que você consegue gerar, e essa percepção positiva que você, como profissional, consegue também. Até aqui alguma dúvida? Então, por mim tá ok, professor. Ótimo. Tranquilo, então, vamos lá. professor. Tipos de conteúdo. Existem uma dezena, uma centena aí de tipos de conteúdo, tá? Nem todos cabem para o marketing jurídico, por tudo que a gente já conversou. Então, eu trouxe 4 formatos que funcionam muito bem para o jurídico, vão gerar muito resultado para vocês e é, de certa forma, fácil de fazer. Não vou falar fácil, que eu não gosto tanto dessa palavra, mas vamos falar simples de fazer. Primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo inspiracional. O que é isso? É um conteúdo que naturalmente inspira, ele dá uma visão de futuro e de mundo melhor, ele motiva. Então, quem usa muito esse tipo de conteúdo, por exemplo, é a revista Forbes, quando ela fica postando aquelas frases de empresários lá que motivam, inspiram. Então, esse tipo de conteúdo inspiracional, percebam que ele não tem um caráter publicitário, eu não tento vender através dele. Contudo,
eu atraio pessoas que têm um pensamento parecido com aquele ou que buscam aquela visão de mundo. Então, a Forbes, por exemplo, usa frases de empresários porque o objetivo dela natural é atrair empresários, é conectar com empresários, é uma comunidade de empresários, vamos dizer assim. Aqui, a gente vai levar em consideração aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Para vocês lembrarem aqui, a gente estudou 2 personas ali na aula anterior. Não vou lembrar os nomes específicos, mas era um homem e uma mulher. Digamos que eu queira falar com um homem. O que é inspiracional para aquele homem especificamente? Então, eu vou pegar frases lá que, por exemplo, falem sobre família, que falem sobre o homem ser um pilar da família e tudo mais. Quando a persona fosse lá a arquiteta que a gente desenhou, a frase inspiracional já poderia ser mais sobre a juventude, sobre algum ponto nesse sentido. Então, a ideia aqui de inspiracional é eu entender o que inspira a minha persona. E eu uso essas frases para, naturalmente, construir essa visão de mundo melhor, de um futuro melhor, mas também atrair essas pessoas que eu estou buscando como cliente ideal. Já o segundo formato de conteúdo, lembrando, tá? Qualquer dúvida nesses formatos de conteúdo, é só levantar a mão aqui, que eu dou outros exemplos, fiquem à vontade. Segundo exemplo de tipo de conteúdo é o conteúdo educativo. O conteúdo educativo, ele tem como objetivo principal informar, gerar conhecimento sobre um determinado tema que a audiência desconhece, que a nossa persona desconhece. Então, vou dar um exemplo de conteúdo educativo aqui. Lucas, eu vou olhar aqui para o direito previdenciário. E, nossa, eu vejo que muita gente não sabe quais são os documentos necessários para dar entrada em um pedido de aposentadoria. E aí eu vou lá e faço um conteúdo educativo indicando quais são os documentos necessários para isso. Ou até mesmo, eu posso pegar ali e falar, quem tem direito ao BPC-Loas? E aí eu vou lá e educo a minha audiência. Eu vou informar ela, vou entregar para ela um conhecimento que ela não tinha, para que ela possa agora saber se o BPC-Loas serve para ela ou não. Só que o que é importante aqui em todos esses tipos de conteúdo? A linguagem, tá? Isso é uma coisa que também vai pesar muito. Exemplo, de novo, a gente falou lá de 2 personas, mas vocês já entenderam que existem diversas personas aqui. Mas eu preciso entender qual é o melhor modelo de linguagem para conversar. Exemplo bem profundo, vamos dizer assim, bem distante até do que é a nossa realidade hoje, mas eu imagino que hoje aqui não tem nenhum adolescente na turma. Eu, principalmente, também não sou um cara de usar, por exemplo, o TikTok, não tenho essa rede social. Mas é uma rede social majoritariamente de jovens e adolescentes. O que isso significa? Que a comunicação que eu vou usar lá, os textos, a forma de escrever, a forma de me expressar, ela tem que mudar, ela tem que se adaptar àquele canal. Porque eu preciso comunicar com aquelas pessoas que estão em um ambiente descontraído, então elas precisam se conectar comigo naquele formato. É diferente de, por exemplo, o vídeo travou. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Sim? Sim, Então professor, tá. estamos lhe ouvindo normalmente. Não, perfeito. É que falaram que o vídeo travou. Mas aí, se travar o vídeo, a gente segue. Se travar o áudio, aí vocês me param que a gente resolve. Mas boa. Então, ó, é diferente de, por exemplo, eu tô no TikTok com um tipo de linguagem e depois eu vou para o LinkedIn. Então, por mais que eu traga o mesmo conteúdo educativo, a mesma lei, a mesma informação, percebam que eu vou ter naturalmente um formato de falar no TikTok e um formato diferente de falar no LinkedIn, tá? Continuando sobre tipos de conteúdo, tem um terceiro tipo, que é o conteúdo útil. Aqui já entra um pouco mais de aprofundamento esses outros 2 que eu vou apresentar agora. O que é um conteúdo útil? Falando de Instagram, por exemplo, é aquele conteúdo que você salva, é aquele conteúdo que você bate um print, aquilo que você quer guardar. O conteúdo útil ele tem que ser algo aplicável, de utilidade rápida e que gera uma sensação de vitória imediata. Isso pode ser um insight, pode ser um checklist, pode ser um prompt de IA, que hoje em dia a gente tem muito. Então, a ideia do conteúdo útil é algo que seja de aplicabilidade imediata.
Por mais que a pessoa não vá aplicar, ela precisa perceber que aquilo é de aplicação imediata. Exemplo de conteúdo útil. Modelo de advertência para empresas com mais de 20 funcionários. Então, quando eu entrego um modelo de advertência, esse conteúdo por si só, ele é útil. Então, não precisa de nenhum complemento, vamos dizer assim. Eu não preciso ensinar ele sobre advertência, eu não preciso ensinar ele sobre a lei das advertências, nada disso. Eu simplesmente vou lá e entrego o conteúdo para ele, tá? Então, o conteúdo útil vai nessa linha. Aplicabilidade imediata e fácil de aplicabilidade. Então, inclusive aqui, não pensem que essa questão de aplicabilidade imediata precisa ser algo gigante, nossa, preciso entregar algo super robusto e complexo. Não, eu preciso entregar pequenas vitórias para esse meu cliente aí, para essa minha persona, tá? Quarto tipo de conteúdo é o conteúdo doutrinador. O que é um conteúdo doutrinador? É um conteúdo onde eu vou impor, entre aspas, a minha visão de mundo. Eu vou colocar para minha persona ali o que ela precisa acreditar, o que ela precisa enxergar do mundo que ela não enxerga hoje. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu posso falar para minha audiência lá de BPC Loas que ele nunca deve dar entrada no processo sem um advogado, porque o servidor público não está do lado dele. Percebam que esse é um posicionamento polêmico, que tem gente que concorda e tem gente que discorda. Mas essa é uma visão de mundo. Se eu acredito nela, eu exponho essa visão de mundo para que pessoas que pensem como eu se conectem. Então, o conteúdo doutrinador ele vai nessa linha. O que o meu cliente precisa acreditar para que ele possa me contratar? E aí eu vou expondo a minha visão de mundo. Fez sentido essa parte de tipos de conteúdo? Eu sei que em alguns momentos travou, mas deu para compreender? Sim, professor. Perfeito. Canais e formatos. A gente tem hoje vários canais, né? E quando eu digo canais, são várias redes sociais. A gente tem Instagram, LinkedIn, TikTok, blog, podcast, YouTube, Pinterest. Quem é mais da velha guarda aqui já teve Orkut, MSN, todas essas redes sociais aí continuam sempre surgindo novos. Tem Kawaii hoje, por exemplo. Então tem muita rede social. O que eu quero que vocês entendam é cada canal tem um público-alvo específico e uma persona lá dentro. E cada canal tem o seu formato de entrega também. Isso vai definir tanto quanto o que eu mais gosto de produzir, quanto o que a minha audiência mais gosta de consumir. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, consumo muito YouTube. Seja para ouvir música, seja para estudar, seja para vídeos mais aprofundados. Gosto de podcast. Então, esse é um formato que eu consumo bastante. Agora, tem gente aqui que naturalmente assiste muito pouco YouTube. Simplesmente porque não é uma rede social muito do seu dia a dia. Não tem interesse em botar muito na televisão da sala e assim por diante. Então, eu preciso entender qual é o canal que a minha audiência está, qual é o formato desse canal e como eu posso produzir para esse canal. Então tem aqui, por exemplo, o Instagram. Naturalmente é um público mais amplo. Só que o Instagram hoje ele é muito visual e é uma interação muito rápida. Então, geralmente, o que funciona são os cards ali, ou seja, o carrossel, vídeos curtos e stories educativos. Então, o formato ali é muito mais rápido, muito mais visual. Já no LinkedIn, a gente geralmente tem mais empresários profissionais liberais e também cargos de alta gestão, diretores, supervisores, gerentes e assim por diante. Só que lá o formato não é tão visual. Eu já preciso de posts mais reflexivos, preciso mais de cases, preciso de artigos, então eu uso muito mais o texto lá no LinkedIn. Mesma coisa em blog ou site, são textos inclusive mais longos. Já no YouTube, por exemplo, eu vou fazer um formato de vídeo, mas qual que é a diferença do vídeo do YouTube para o vídeo do Instagram? É que no YouTube eu estou disposto a assistir um vídeo de 30 minutos, no Instagram não.
Então, no Instagram, eu posso trazer pequenos cortes de conteúdo mais rápidos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, enquanto no YouTube eu tenho a possibilidade de me aprofundar mais. Então, determinados temas, eles vão fazer mais sentido para um tipo de canal do que outros, né? Então, nossa, eu quero fazer aqui um tema super complexo sobre contratação, sobre desligamento por justa causa. Se eu quiser fazer toda uma discussão sobre esse tema, o melhor canal é o YouTube. Agora, se eu quiser trazer conteúdos rápidos sobre isso, o Instagram vai funcionar super bem, TikTok, Kawaii e assim por diante. Então, aqui em canais, o que eu tenho que entender, como eu disse, é onde está a minha persona, qual o formato desse canal e como eu posso produzir para ele. Naturalmente, a gente tem pessoas mais extrovertidas e mais introvertidas. Então, Lucas, poxa, eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer em vídeo, eu não gosto de gravar vídeo, tenho essa trava, vamos dizer assim. Isso é um problema, eu não vou conseguir ter resultados na rede social? Pelo contrário, tá? Você vai conseguir ter resultados porque o fator determinante é a qualidade do teu conteúdo. Lógico que ser extrovertido, ter uma facilidade de gravar vídeos, pode ser um facilitador, né? A gente sabe que a rede social ela acaba premiando, vamos dizer assim, quem aparece, quem produz mais conteúdo nesse formato, é um formato que a plataforma gosta bastante. Nós mesmos gostamos muito de consumir esse tipo de conteúdo porque se conecta muito. Contudo, não quero que vocês pensem que é a única forma de fazer resultado na rede social. Tá? Então dá para produzir só em formato de texto, dá para produzir em formato de vídeo sem aparecer, por exemplo, né, filmando outras coisas e texto em cima, e assim por diante. Alguma dúvida nessa parte de canais e formatos? Alguém precisa de algum exemplo a mais? Por mim, tranquilo, professor. Por mim também, professor. Boa. Vamos lá agora para matriz editorial. O que é isso? A matriz editorial... Oi? Alguma dúvida? Não? Então tá. Matriz editorial é um planejamento que a gente vai fazer de conteúdo. Então a gente falou aqui dos tipos de conteúdo, falou dos canais, mas professor, e agora? Como é que eu organizo tudo isso? Que dia eu posto? Que horas eu posto? O que eu vou postar a cada dia? Como é que eu vou fazer isso? Isso é o que a gente chama de matriz editorial. É quando eu planejo e organizo esses temas e formatos para manter uma constância e uma coerência na minha comunicação. Então, é legal que vocês dividam em objetivos. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Autoridade, empatia e prova social. Então, eu já entendo que a minha matriz editorial ela vai ser separada dentre esses objetivos aqui. Então, eu vou ter 40% do meu conteúdo com o objetivo de gerar autoridade, vou ter 40% com o objetivo de gerar empatia e 20% com o objetivo de gerar prova social ou mostrar meu propósito aqui. Dentro de cada um desses objetivos, eu vou escolher o meu tipo de conteúdo. Então, eu posso trazer autoridade em doutrinação, em útil, em motivação inspiracional, em qualquer formato aqui. Exemplo de matriz semanal, tá? Para um advogado trabalhista. Na segunda-feira, eu vou lá e posto uma dica preventiva sobre gestão de funcionários. Quando é na quarta-feira, eu falo sobre explicação sobre o direito do trabalho. Então, pego um tema específico ali e faço uma explicação sobre ele. Na sexta, reflexão sobre a segurança jurídica empresarial. Qual que é a ideia aqui? Existe um ponto que é pouco falado, porque não é glamuroso, vamos dizer assim. Então, você tem que entender que o jogo nas redes sociais é um jogo de consistência e constância. É muito comum que a gente pense só em velocidade. Então, eu quero o máximo de resultado, o mais rápido possível, mas a plataforma premia quem é consistente e constante. O que isso quer dizer? Que eu não preciso postar todo dia, mas eu preciso criar um hábito na plataforma. Se é 3 vezes por semana, então é 3 vezes por semana religiosamente. Se é 1 vez por semana, 1 vez por semana religiosamente. Então, eu determino isso em um planejamento. Lucas, postar mais vai gerar mais resultado? Não necessariamente,
Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que você vai estar fazendo conteúdo só para encher linguiça, só para complementar aquele tempo que precisa ser postado alguma coisa. E esse tipo de conteúdo não vai performar. Então, é só gasto de energia, tá? Então, a ideia de uma matriz editorial é justamente eu tomar essas decisões estratégicas de quais vão ser os meus objetivos do mês, por exemplo. Eu vou dividir os meus conteúdos dentre esses objetivos e eu vou definir aqui o meu cronograma. Então, eu vou definir aqui, exemplo, poxa, a minha semana aqui no escritório é muito corrida, então eu vou fazer isso na sexta-feira ou no sábado, para na outra semana eu fazer 2 a 3 publicações. Então eu já deixo acertado, serão 2 a 3 publicações, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, como vocês preferirem, e vou fazer religiosamente. Voltando aqui, como eu vou fazer isso? Entendo qual é o canal e o formato, entendo qual é o tipo de conteúdo. Pode perguntar, Moisés, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Professor, na verdade, a minha pergunta é como é que nós medimos esta aprovação? Porque, na verdade, é uma espécie de aprovação, né? Como é que isso chega junto ao público, como é que isso é distribuído? E eu gostaria de observar o Instagram. Na verdade, a conta de Instagram de uma colega minha, e de vários outros, na verdade. Há os coraçõezinhos, que a gente vai clicando e vai aparecendo números, né? E há também a parte de comentários. Em certas postagens que eu acho assim super bem feitas, na verdade, o visual, o cenário, fica tudo muito clean, tudo muito bonitinho e tal, bem bacana mesmo. Mas eu percebo que não há nenhum like e 2, 3 comentários. Como é que se pode avaliar isso quando, na verdade, a gente que é expert em determinados assuntos, no caso, língua francesa é o que eu é sobre o que eu estou falando, e não vejo esse resultado do esforço da colega com um microfone bacana, com um cenário bacana, com uma interação. Enfim, às vezes eu fico assim, ops, foi meio que um flop, não sei. Obrigado. Ótima pergunta. A respeito. Obrigado. Ó, a gente, no próximo encontro, inclusive, a gente vai falar sobre funil, sobre métricas e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam? Existem etapas para a gente avaliar. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu sou um advogado trabalhista. Se o meu conteúdo, por melhor que ele seja, atingir pessoas interessadas em penal, vocês entendem que o meu resultado tende a ser ruim. Isso não está relacionado ao meu conteúdo em si, mas à entrega, ao público que recebeu ele. Então, esse é um primeiro ponto. Eu preciso avaliar se eu estou entregando para as pessoas certas. Depois disso, eu preciso entender, de novo, essa questão dos objetivos. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas, tá, sinceramente, só posta. Se você perguntar qual que é o objetivo dela, ela não sabe te explicar. E se ela não sabe te explicar, ela não sabe avaliar se deu certo ou não. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é o meu perfil profissional, tá? Eu já indiquei aqui para quem quiser seguir, mas eu vou fazer isso só para mostrar algumas métricas reais aqui. Então, ó, esse conteúdo aqui é um tipo de conteúdo útil. Como criar conteúdo jurídico que atrai empresários para sua assessoria jurídica, usando apenas um prompt no ChatGPT. Então, eu vou lá e entrego um prompt. Então, aquele mesmo conceito que eu expliquei para vocês. Algo extremamente útil, aplicável e rápido. É a pessoa pegar e usar. Qual que é o meu objetivo com um tipo de conteúdo útil? Lembra que eu até falei, é aquele tipo de conteúdo que ele é salvável. Que a pessoa olha e fala, eu preciso guardar isso. Então, se você olhar aqui, ó, tem 0 comentários nesse post. Então, eu poderia pensar, nossa, o conteúdo foi muito ruim, ninguém gostou dele. Mas se eu entrar aqui nos insights, aqui, ó, esse conteúdo teve 62 salvamentos e 10 compartilhamentos. Então, qual era o meu objetivo? Não era salvamento? Então, esse conteúdo performou muito bem, independente do número de comentários.
Então eu preciso entender que engajamento não necessariamente é qualquer métrica. Eu preciso entender que métrica eu quero em cada tipo de conteúdo. Eu tenho um outro post aqui, que é o contrário, que o objetivo é comentário. Eu vou pegar ele, que ele está aqui bem para baixo. Ó. Esse aqui, ó, deixa eu botar aqui em cima, tem 46 comentários. Agora, se eu for nos insights, cadê? Salva curtidas, 27. Então percebe que tem mais comentário do que curtida. Mas por que isso? Pelos objetivos. Então eu não vou avaliar aqui essa questão de curtidas, de comentários, eu vou entender qual é o meu objetivo com cada publicação para poder avaliar isso. Esse tipo de conteúdo aqui, por exemplo, tudo que você precisa saber sobre esse perfil está na legenda. Esse é um tipo de conteúdo que ele é feito para as pessoas lerem, não para elas engajarem. Então eu não me importo com o número de curtidas, comentários, é como se fosse um perfil, um post educativo do meu perfil aqui, para ensinar as pessoas sobre o que tem no meu perfil. Então eu não preciso que elas curtam, comentem, salvem, nada, eu só preciso que elas leiam. E ainda assim, teve compartilhamento, teve comentário, teve salvamento, visitas ao perfil. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, Moisés? Está sim, professor. Estou entendendo agora o lance. Na verdade, Perfeito. eu desconhecia os insights. Conhecia o Pronto, termo, mas desconhecia, na verdade, a função. Né? perfeito. Obrigado. Nada. E aí, entra até esse ponto de, poxa, ela tem um microfone legal, faz uma gravação legal. Lógico que entregar o seu melhor em termos de estrutura faz diferença. Todo visual ele faz diferença. A gente gosta de ver um vídeo mais bem elaborado, mais bem preparado. Mas o que é mais importante são os objetivos. Então, quando eu vou fazer um objetivo lá, eu tenho que entender, olha, esse próximo vídeo, ele é por quê? Por que eu vou fazer esse próximo vídeo? Porque é um tema legal, tá todo mundo fazendo e eu vou fazer. Não é por isso, eu preciso entender onde isso cabe na minha estratégia. Poxa, vou dar adiantando aqui um pouco da aula que vem, tá? Imagina que a gente vai ter algumas etapas do tipo assim, poxa, eu não tenho quase seguidores e eu preciso ganhar seguidores. Só que para ganhar seguidores, eu preciso atrair visitantes ao meu perfil. Esse é o primeiro ponto. Então eu vou fazer um conteúdo para furar a bolha da minha audiência. Que tipo de conteúdo é esse? Eu posso fazer um conteúdo de polêmica, eu posso fazer um conteúdo inspiracional, eu posso fazer um de doutrinação, eu posso fazer um react, por exemplo, de um conteúdo que está muito em alta. Então, exemplo aqui que todo mundo, mesmo quem não gosta, viu. Esse negócio de Virgínia, Vinícius Júnior, não sei o que lá, até a gente que não acompanha está o tempo todo saindo. Então, se eu quero furar a minha bolha e quero audiência, eu posso trazer um conteúdo usando eles como referência. Vou fazer um react falando o que você pode aprender sobre o direito do trabalho com o novo relacionamento da Virgínia e do Vinícius Júnior. Parece que não tem nada a ver, mas eu crio uma narrativa sobre isso. Qual que é o meu objetivo? Gerar visitante. Então, eu não estou me importando com o número de curtidas, comentários. O que eu vou olhar eu vou lá no meu perfil, voltando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui os insights do perfil em si. Ó, eu venho para os insights do perfil. Aqui eu estou pelo computador, tá? No celular os insights são diferentes, tem mais informações. Aqui eu acho que não tem visitas ao perfil. Tá aqui, ó. Então, ó, eu vou avaliar esse número. Visitas ao perfil, 5.800. Vou começar a fazer esse tipo de conteúdo. Quando for daqui a 15 dias, eu entro aqui de novo e vejo como é que tá isso. Poxa, Lucas, eu fiz 5 publicações, não teve comentário, não teve curtida, não teve nada de engajamento. Mas eu entro aqui e foi de 5.000 para 10.000, o que eu tenho que entender? Que o meu resultado foi positivo. Meu objetivo era esse, eu cumpri meu objetivo. Essas publicações não eram para engajar. Eram publicações para gerar visitantes ao perfil. Aí depois eu vou lá e crio. Nossa, agora eu quero que esses visitantes se tornem seguidores. Aí eu vou e faço outro tipo de conteúdo, focando em seguidores. Esse tipo de conteúdo útil, por exemplo, é conteúdo para gerar seguidores. Então, ó, só esse conteúdo gerou 25 novos seguidores.
Então, como eu disse, qual é a métrica desse tipo de conteúdo aqui, especificamente? Salvamento e seguidores. É isso que eu quero. Ó, salvamento para dizer que ele foi realmente impactante, algo útil para minha audiência, e seguidores, ou seja, a pessoa olhou e falou, isso é tão útil a ponto de ela decidir me seguir. Comentários não me importa, compartilhamento agora não me importa, curtidas não me importa, nem mesmo isso aqui. Cadê? Visualizações. Esse número aqui também não me interessa. Tá fazendo sentido, como eu estou explicando para vocês? Então, a ideia de rede social, marketing, não é necessariamente um achismo, onde eu vou simplesmente soltar qualquer coisa e ver o que vai acontecer. Se vocês fizerem assim, vocês naturalmente vão perder muito tempo, muita energia e terão pouco resultado. A ideia aqui é, eu aplico uma parte da estratégia de forma intencional, tá? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e o que eu estou buscando. Depois eu coleto dados para entender se aquilo que eu achei que daria certo, deu certo ou não. Com esses dados eu tomo novas decisões. Então, exemplo, olhando só para essas métricas que eu mostrei para vocês, eu já sei que prompt de GPT é algo que funciona e que atrai minha audiência. Então, o que eu posso fazer na minha próxima matriz editorial? Botar mais conteúdos com prompt, para validar essa hipótese que eu acabei de criar. Aí eu vou lá e coloco mais 2, 3. Vou avaliar as métricas. Se elas também forem positivas, encontrei um formato que funciona. Então, toda vez que eu precisar de seguidor de salvamento, eu vou fazer esse tipo de formato. É assim que a gente vai estruturando e crescendo de forma inteligente. E quando eu digo crescendo, também não pensem que, nosso objetivo aqui é atingir 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Nosso objetivo é atingir o nosso público-alvo ideal, a nossa audiência qualificada. Seja 1, seja 10, seja 100. Ok? Outro ponto aqui, importante e bom de se falar, é sobre copywriting, tá? Copywriting é um termo americanizado, vamos dizer assim, para redação, para texto publicitário, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo copywriting, copywriter, que seria ali o redator, são pessoas que trabalham com essa escrita persuasiva, textos publicitários. Só que eu tenho que fazer um copywriting ético, ou seja, um texto publicitário não publicitário, vamos dizer assim, né? Levando em consideração que as normas éticas da OAB. Então, eu vou ter que escrever de forma envolvente, mas sem ferir as normas éticas. Eu preciso persuadir sem ferir as normas éticas. Um princípio que é extremamente importante é clareza é mais importante do que criatividade. Então, óbvio que ser criativo aqui na escrita é bom, faz diferença, você vai conseguir encontrar formas diferentes de falar a mesma coisa. Mas o mais importante é, o meu leitor precisa entender o que eu estou escrevendo, qual é o pensamento que eu quero transmitir. Foco na utilidade, não na venda, na utilidade do conteúdo em si, e linguagem acessível e respeitosa. Né? Então, nós todos somos defensores da nossa categoria, então a gente não precisa ficar usando palavrões, usando termos ofensivos, ofendendo outros profissionais. Nada disso é necessário para que a gente consiga crescer nas redes sociais. Então tem, por exemplo, aqui, exemplo antiético. Garanta a sua indenização agora, enquanto que um exemplo ético seria entenda quais direitos o trabalhador tem em caso de demissão. Então, no primeiro aqui, é literalmente eu tentando vender e garantindo algo que eu não posso garantir. No segundo, é eu educando essa pessoa para ela entender os direitos que ela tem. Naturalmente, se ela perceber que tem esses direitos, ela pode me procurar para ajudá-la nessa situação. Mas eu primeiro eduquei ela. Né? Então, eu não chego dizendo que obrigatoriamente ela tem esses direitos, que o juiz vai dar, porque a gente sabe que nada disso depende do advogado. Outro exemplo, o melhor advogado da sua cidade, enquanto que um exemplo ético é especialista em direito empresarial com foco em segurança jurídica. Então, eu posso me apresentar como especialista. Eu não posso dizer que eu sou o melhor da cidade, assim por diante, porque aí já é antiético, mas publicitário. E aqui,
tem uma estrutura prática de construção de conteúdo. Mas antes, pode perguntar, Fabrício. Professor, essa é a minha dúvida em relação a se apresentar como especialista. No caso, é exigível ser especialista mesmo, por exemplo, uma pós-graduação, doutorado, sei lá, coisa parecida? Ou só com a graduação em Direito, passei lá na OAB, eu posso me apresentar como especialista em alguma área? Olha, assim, vamos lá, e é uma discussão até um pouco mais profunda, mas boa pergunta. Tecnicamente falando, você só vai se apresentar como especialista ou se você tiver de fato uma especialização ou se você já tiver um tempo de carreira longo dentro dessa área. Mas na prática, o que acontece? Como você geralmente vai escolher ali uma área do direito para fazer a tua prova da OAB, em tese você estudou mais aquela área. Então, nossa, na segunda fase eu escolhi trabalhista, então eu saio e vou dizer que eu sou especialista na área de direito do trabalho. Não porque eu tenho especialização ou porque eu tenho anos de carreira, mas porque eu decidi me especializar naquela área e estudei mais ela. Tá? Então, no marketing em si, eu posso usar o termo especialista em uma área sem necessariamente ter especialização. Óbvio que é também perigoso eu me colocar como um especialista e não conseguir lidar com o cliente, por exemplo. Então, essa parte de especialista em uma área tal é indicado quando a gente já tem um pouco mais de experiência, pelo menos. Senão, eu só coloco, ao invés de especialista, eu coloco algo relacionado a advogado com foco em direito trabalhista. Então, mudo o termo para tirar esse senso de especialidade. Tá? Júnior Andrade fez uma pergunta aqui. Como curiosidade, no seu caso, qual das redes sociais você tem maior número de clientes, se é possível informar? Júnior, hoje especificamente, eu tenho 2 redes sociais profissionais, tá? Eu tenho o Instagram e eu tenho o LinkedIn. Só que, como o meu público em si são os próprios advogados, eu encontro eles com muita facilidade no Instagram. Então, hoje, a minha principal rede social é o Instagram. Agora, exemplo, tá, do que eu estava falando sobre qualidade e não quantidade. Eu tenho um perfil que, se vocês forem lá depois olhar, Lucas MKT Jurídico, tem 1.400 seguidores, mais ou menos. Mas, se vocês clicarem lá em seguidores para ver quem me segue, vocês vão ver que 95% das pessoas que me seguem são, de fato, advogados. Então, quando eu falo sobre qualificação, é isso. É toda vez que eu postar qualquer coisa, eu ter a certeza que eu não estou falando com engenheiro, arquiteto, com contador, eu estou falando com advogados. Então, isso facilita eu analisar as minhas métricas, tá? Digo depois das publicações de conteúdo como forma de ver quem realmente vale a pena engajar mais numa rede social. Exato. Então, vai depender muito de quem é teu público-alvo, tá? Exemplo, poxa, não é que o LinkedIn não funcione para atrair advogados, tá? Só que geralmente, como eu disse, quem está no LinkedIn são pessoas que têm uma posição corporativa. Então, o cara quer estar ali naquela rede social que ela é mais corporativa. E o meu público-alvo não é esse cara tão corporativo. É o dono do escritório pequeno, médio, né? Então ele não está com interesse em estar no LinkedIn, mas ele naturalmente está no Instagram. Então eu alcanço essa audiência mais lá, eu prefiro o Instagram. Tirei as dúvidas de vocês. Acho que o Moisés tinha levantado a mão. Você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que até perdi meu microfone aqui. Ah, tá aqui. Achei. Disfarce, ele já estava até ligado. Ei, professor, na verdade é o seguinte, eu sou especialista, digamos, em direito previdenciário, eu ainda não sou advogado, mas eu já tenho um longo tempo de carreira. Já sou aquele que desenrola muita coisa, já tenho um bom nível de vocabulário, já tenho um conhecimento técnico, sei como falar com as pessoas, sei atrair clientes para o escritório. Esses anos de carreira, esta minha sapiência que não é... Estes meus conhecimentos que não são técnicos formados, graduados, na verdade, em direito, eles já me permitem publicizar enquanto especialista em direito previdenciário, sem que isso possa me incorrer como uma falsidade em termos de comportamento? Desde já, obrigado. Boa pergunta. O
que vai acontecer? No marketing, existe o que a gente chama de narrativa, tá? Eu posso comunicar quase qualquer coisa, né? Eu vou falar quase aqui porque a gente tem esse objetivo ético, então eu posso comunicar quase qualquer coisa, contanto que naturalmente eu comprove aquilo de alguma forma ou traga um contexto para isso. Então, eu posso, por exemplo, fazer um conteúdo, tá? Imagina o seguinte, Moisés, você pode ter... Lembra ali aquele conteúdo fixado que eu mostrei para vocês no meu? Ó, tudo que você precisa saber sobre esse perfil está na legenda. Você pode ter um conteúdo do tipo, como meus 15 anos, 20 anos de trabalho me ajudaram a me tornar um especialista em direito previdenciário. E aí eu vou contar essa minha história. Eu vou explicar o porquê eu já tenho um conhecimento a mais, quais são as experiências que eu já tive, por que eu consigo lidar com isso de forma mais ágil, talvez. Então eu vou apresentar isso para minha audiência. Qual que é o ponto? Eu não posso achar que a minha audiência ela sabe de tudo. Eu tenho justamente o contrário, que predeterminar o contrário, que ela não sabe de nada. Então eu preciso obrigatoriamente comunicar. Então se eu quero que ela entenda que eu tenho um background de outras experiências profissionais, eu tenho a obrigação de mostrar isso para minha audiência. Eu é que vou apresentar para ela a minha história de vida, a minha carreira, a minha construção, como eu cheguei até aqui, né? Então, existe muito esse ponto de, poxa, professor, eu estou me formando aqui com 40 anos e tem um cara que está se formando com 25. Só que, claramente, a gente não tem o mesmo conhecimento, porque eu tenho muito mais experiência de vida que ele. Não é uma questão aqui técnica. Não estamos dizendo que as pessoas mais novas não podem ser bons profissionais. Mas a gente sabe que pessoas mais velhas, naturalmente, já passaram por muito mais coisas na vida, têm mais experiência, assim por diante. Como é que eu coloco isso em um conteúdo? É naturalmente eu entender se, primeiro, isso é importante para a minha audiência. Então, a minha persona, por exemplo, ela valoriza isso? Se sim, eu vou trazer isso em um conteúdo. De novo, exemplo de conteúdo lá. O que meus 30 anos... Exemplo, o que meus 10 anos de carreira na área X me prepararam para a advocacia. E aí eu mostro como essa minha experiência aqui ela foi suporte para essa nova etapa. E como eu sou mais experiente, vamos dizer assim, por conta dessa vivência. E isso vai conectar com algumas pessoas que vão entender isso. Alguma dúvida? Consegui responder sua pergunta? Sim, professor, obrigado. Nada. Ó, a Renara colocou aqui, LinkedIn é basicamente uma espécie de currículo público interativo. É bem nessa ideia mesmo, e principalmente assim, o LinkedIn é muito corporativo. Qual que é a diferença disso, tá? Por que eu quero que vocês entendam esse termo? Porque corporativo a gente está falando geralmente de empresas com um formato de administração específico. Então são empresas que têm ali supervisores, gerentes, diretores e assim por diante. Então, existe até uma brincadeira aqui, que é, cara, você não entra no LinkedIn e lá no LinkedIn não tem ninguém que é auxiliar de alguma coisa, que é assistente de alguma coisa. Lá todo mundo é C-level, gerente de growth marketing. Então, sempre tem um nome bonito, porque é muito nessa linha de eu quero me posicionar para o corporativo, porque podem surgir oportunidades aqui. Então, só vale a pena fazer marketing lá dentro para quem quer atingir essas pessoas do corporativo. Então, ou eu quero vender para as grandes empresas, médias empresas, ou eu quero vender para essas pessoas que estão dentro das grandes empresas, médias empresas. Quem geralmente está muito lá fazendo marketing? Pessoal de RH, pessoal de consultoria, pessoal de agências de marketing para esse formato de trabalho. Tem gente ali vendendo mentorias para diretores, treinamentos corporativos. Então, quem olha para esse mercado corporativo em si, pessoal de contabilidade, vai para o LinkedIn, que vai encontrar esses caras com facilidade. Agora, outros segmentos, principalmente profissional liberal, eu vou encontrar na grande maioria dentro do Instagram. Hoje ainda é uma das maiores redes sociais. Só vai perder para o TikTok se eu estou falando de um público de 25 anos para baixo, tá? E 25 anos eu já estou botando aqui que tem muita gente entrando, mas realmente se eu quiser pegar jovens ali, eu vou olhar. Exemplo de nicho para pegar lá no TikTok. Poxa, professor, eu quero falar sobre fiéis, sobre a galera que está na universidade ainda.
Aí eu posso ir lá para o TikTok porque tá cheio de universitário. Quero falar sobre os direitos do universitário lá, quero falar sobre plano de saúde para essa galera mais jovem. Então, qualquer tema que o meu público-alvo, a minha persona, ela tenha abaixo de 25 anos, vale a pena eu estudar o TikTok, o Kawaii, assim por diante. Agora, eu estou numa faixa de pessoas acima de 30, Instagram, Facebook funciona super bem ainda, tá? Alguma dúvida sobre isso? Renara, pode perguntar, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Na verdade, eu queria fazer só um comentário referente ao TikTok, que eu percebo porque eu uso o aplicativo. Os profissionais que utilizam o TikTok, né? Eu percebo que eles ficam famosos, inclusive, por conta dos vídeos do TikTok. E aí, eu pesquisando esse ano, congressos, eventos voltados para o nosso nicho jurídico, eu percebi que vários desses palestrantes, inclusive, que estão dando mentoria, palestrando nesses grandes eventos, são pessoas que saíram do próprio TikTok, fazendo vídeos é, justamente sobre isso, falando se é trabalhista, falando sobre questões trabalhistas, fazendo live ao vivo para as pessoas perguntando ali na hora, tirando suas dúvidas. Então, o TikTok, eu acredito que hoje é até mais do que o Instagram para quem quer ganhar mesmo visibilidade. E para quem tem coragem de botar a cara a tapa também, né? Perfeito. O que que acontece? Você tocou em um ótimo ponto, tá? A gente vai falar aqui de alguns termos sobre isso que você falou. Eu não tô com um livro aqui do meu lado, que senão eu ia mostrar, já indicar um livro para vocês. Mas o nome do livro é Isso é Marketing, tá? Que é do Seth Godin. Qual é o conceito que tem lá que toca nisso que a Renara falou? Na nossa civilização, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente confia mais em pessoas famosas, naturalmente. Então, nossa, Lucas, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se sei lá, um Neymar da vida, Bruna Marquezine, Cauã Raymond, qualquer famoso que vocês queiram imaginar aí, eles viessem agora e nos dessem uma oportunidade de negócio, a gente não consegue imaginar que essa pessoa é corrupta, que ela vai passar a gente para trás e assim por diante. Porque a nossa cultura, ela valoriza pessoas famosas, ela dá confiança. Então, esse é o primeiro ponto. O que isso significa? Que se eu sou famoso nas redes sociais, eu tenho muito mais confiança no mercado. Tá? Então, por isso a gente vê hoje palestrantes que têm 25 anos, 30 anos, que, ok, são ótimos profissionais, mas tem muito mais mercado hoje, muito mais confiança do que profissionais tecnicamente melhores que não são famosos. Então, esse é um ponto. Outro ponto foi esse comparativo que a Renara fez entre TikTok e Instagram. As plataformas, elas têm ali, como vocês sabem, algoritmos, né? E naturalmente o algoritmo do TikTok, ele entrega muito mais organicamente. O que é isso? Sem eu precisar anunciar. Então, qualquer vídeo que eu faça, mesmo vídeo, tá? Se eu faço no Instagram, ele mostra para 100 pessoas. Se eu faço no TikTok, ele mostra para 1000 pessoas. Então, quem tem essa facilidade de gravar vídeos nesses formatos que o TikTok gosta, ganha um volume de geração de demanda ali, de oportunidades muito maior. Só que, qual que é o ponto? É que não necessariamente todo esse volume se torna cliente. Mas, se eu tiver ali objetivos colaterais como esse, de palestrar, me tornar uma referência aqui na minha cidade ou até mesmo na minha área, pode fazer muito sentido eu ter ali 50 mil seguidores no TikTok. Quantos clientes vieram dali, a gente não sabe. Mas tem 50 mil, eu já olho essa pessoa com um olhar diferente, já passa mais confiança. Então é natural, inclusive, que vocês vejam que a pessoa tem 50 mil seguidores no TikTok e 13 mil no Instagram. Porque é muito diferente o nível de entrega. Mas, realmente, é uma consideração. E aí entra aquilo que eu falei. Canais e formatos. Eu preciso entender onde a minha audiência está, qual o melhor formato desse canal e como eu posso produzir também. Porque, poxa, se eu sou uma pessoa introvertida, eu não suporto gravar vídeos,
vai ser extremamente desgastante ficar produzindo conteúdo para o TikTok. Então é melhor que eu encontre um outro formato onde a minha audiência também consome, para eu fazer de uma forma mais útil para mim. Fez sentido? Obrigado pelo complemento também, Renara. Então, ó, para finalizar, eu trouxe uma estrutura prática de construção de conteúdo, tá? Falando de copyright, a gente tem diversas estruturas. PAS, AIDA e assim por diante. AIDA é um desses formatos que ajuda muito na hora de escrever as coisas. O que é esse AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. Então eu vou separar o meu conteúdo nessas 4 etapas. A atenção é basicamente ali o título. Então, independente da rede social, eu vou fisgar a pessoa pelo título. E o que é importante nesse formato específico aqui é que a gente aprendeu a vida toda que o título é basicamente um resumo do texto. Enquanto que no marketing, o título ele não é um resumo. Eu não posso entregar a resposta antes que a pessoa leia tudo. Eu só preciso chamar a atenção dela. Então, vocês vão ver diversos tipos de título na rede social, que às vezes parecem até demais, mas é porque o único objetivo dele era chamar a atenção. Exemplo, tá? Que o pessoal faz muito. Pega uma frase muito polêmica, fora de contexto, e bota na capa do título. E aí, naturalmente, se fala, nossa, que baboseira que o cara falou, tá muito errado e tudo mais. E aí, quando segue o vídeo e você vê o contexto em que ele falou aquilo, você fala, ah, não, entendi. Pô, faz sentido, o cara tava certo. Só que o objetivo era chamar a sua atenção, era fazer você ver até o final. Então, o primeiro ponto é a atenção. Comece com uma pergunta, uma dada, uma situação, ou desperte a curiosidade, tá? Então, você sabe quais documentos um funcionário pode exigir na rescisão? Eu posso mudar esse título também para chamar a atenção do tipo, esses são os documentos que vão fazer você perder na Justiça do Trabalho. Então, isso chama atenção. Aí eu vou lá e interesse, tá? Então, eu vou demonstrar por que esse tema é relevante, eu vou dar um contexto. Muitos empresários ainda cometem erros simples ao encerrar contratos e acabam gerando passivos trabalhistas. Então, eu estou contextualizando por que isso aqui é importante, por que eu estou trazendo esse tema. Desejo eu preciso gerar no leitor um desejo de um benefício, tá? Com uma auditoria preventiva é possível evitar multas e ações judiciais. Então, vou mostrar os benefícios dessa informação e dessa boa prática. E no final, eu vou chamar para a ação. No marketing, como eu até falei um pouquinho antes, a gente pré-entende que o nosso cliente não sabe nada, então eu tenho que falar tudo para ele. Se eu não mandar ele fazer alguma coisa, ele não faz. Não adianta eu achar que ele sabe o que ele precisa fazer. Então, se eu quero que ele salve, eu vou indicar. Se você gostou, salve esse post. Se eu quero que ele compartilhe, se você gostou, compartilhe com alguém. E eu tenho que dizer até com quem que eu quero que ele compartilhe. Compartilhe com o empresário. Se você gostou desse conteúdo, comente abaixo a palavra X para receber tal coisa. Se você ficou com dúvida, deixa abaixo nos comentários que eu vou responder. Então, eu sempre dou uma ação. Tá? Vocês vão ver esse termo aqui também como CTA em alguns posts por aí. Alguém pode falar o termo CTA, que aí é a sigla em inglês de Call to Action, que é chamada para ação. Mas essa é uma estrutura prática para vocês escreverem conteúdos. Atenção, interesse, desejo e ação. Pessoal, ficou alguma dúvida? Entenderam bem essa aula de hoje sobre construção de conteúdo? Sim. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pessoal, chamada. Fiquem à vontade, mandem seus nomes aí no chat. Tá? Que depois eu vou entrar aqui na plataforma e dar a presença para todo mundo. Só colocar seu nomezinho aí. Não precisa enviar 2 vezes, tá? Que eu extraio aqui, eu exporto o chat e aí eu consigo dar a presença para todo mundo. Ivana, fica à vontade para perguntar. Só mais uma perguntinha, me desculpe. Depois, então. Só um minutinho, Moisés, deixa a Ivana perguntar, que ela levantou a mão primeiro. Professor, eu ia só perguntar sobre o material, se você vai disponibilizar na plataforma. Vou sim, já vou mandar, inclusive, agora à noite, pelo e-mail lá. E eu sei que já passou um pouquinho do tempo, mas eu não entendi na hora que você explicou, né? Tipo, porque pareceu que no marketing a gente pode falar uma verdade que às vezes não é tão verdade. Tipo,
ser especialista, dizer que é um especialista sem ter a especialidade, sem ter cursado, sem ter... Ficou um pouco vago essa explicação. Tá, então deixa eu até me corrigir, tá? Não é que a gente possa fazer isso, tá? Inclusive, não quero que vocês façam isso. A ideia, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que eu posso falar qualquer coisa, contanto que eu tenha uma forma de comprovar isso. Essa é a ideia, é a comprovação. Só que essa comprovação, ela não necessariamente vem de um título específico, tá? Ela vem ali de um certificado, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Exemplo para vocês entenderem bem isso. Todo mundo aqui sabe que tem mecânicos que tem 30 anos de experiência e o cara nunca fez um curso de mecânica. Ele pode se colocar como especialista em mecânica, mesmo sem o curso, sem graduação, sem certificado. Só que no caso dele, ele tem 30 anos de experiência. Então ele, vamos dizer assim, suporta o título de especialista pela experiência de profissão. Professor, eu não tenho o título, ou seja, eu não tenho o certificado de especialista e também não tenho tempo de atuação. Eu posso me colocar como especialista? Pode, se você de fato for e tiver como comprovar. Qual é a outra forma de comprovar? Eu posso dizer, por exemplo, que a minha graduação inteira foi com foco na área de direito previdenciário, eu fiz a minha OAB em previdenciário, estagiei na área de previdenciário durante a graduação, tive experiências, e aí eu vou contando, eu vou suportando, vamos dizer assim, para justificar essa especialidade. Agora, lógico, isso não quer dizer que o cliente imediatamente vai concordar com você e falar, nossa, ele é o maior especialista do mundo. Mas se você tiver uma narrativa que de fato faça sentido, a tua persona ela vai ler e vai falar, não, beleza, faz sentido, ele realmente tem conhecimento nessa área. Essa é a ideia. Ficou um pouquinho mais claro assim, Ivana? Sim, agora eu consegui entender melhor. Era Bom, esse o ponto. vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu sou graduado em Direito e pós-graduado em Negócios e Marketing, tá? E trabalho há 7 anos já com marketing. Só que eu não sou graduado em marketing, eu sou pós-graduado. Eu tenho um MBA em marketing. Então, percebe que se eu me colocar ali como um especialista em marketing, de alguma forma alguém pode falar assim, mas nossa, você nunca estudou publicidade, você não tem graduação. E aí eu vou ter que sustentar com a minha pós e com a minha experiência. Se eu não tivesse isso, poxa, eu fiz um curso online aqui. Aí eu vou dizer, olha, eu sou especialista, mas porque eu já atendi mais de 40 clientes, o tempo é curto, exemplo. Nossa, nos últimos 6 meses eu já participei de mais de 10 projetos, eu já atuava nos bastidores em tal coisa. Então eu vou justificando para manter esse meu título que não tem um certificado em si, tá? Antes da Claudiana, Moisés. Na verdade, a Claudiana fez a pergunta que eu gostaria de saber a respeito do material. Tá bom? Obrigado. Ah, tá. Por nada. Claudiana, você quer perguntar agora? Na verdade, era sobre o material também, porque eu olhei na plataforma e a disponibilização é dos vídeos das aulas. Material em PDF não tem. Se você puder fazer isso, fico grata. É mais Pode fácil para deixar. a gente estudar. Tá Não, bom? pode deixar. Vai sim, vai os 3, tá? Aula 1, 2 e 3. Tá ok, professor. Obrigada. Boa noite. Nada, boa noite. Alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo já lembrou de colocar seu nome no chat? Pessoal, novamente, muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada.